Eu sou a professora Gabriela e vou lecionar a disciplina de Ciências para o segundo ano do Colégio Emaús. Vamos fazer uma oração antes de começar a nossa aula. Senhor meu Deus, eu te agradeço por mais essa aula e te agradeço pela vida de cada pessoa que está me assistindo neste momento. Te peço para que nos abençoe. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, agora vamos fazer a nossa chamada. Alexandre Miranda, Breno Vitalino, Daniel Nizer, Davi Lobato, João Antônio, Maria Eduarda, Pedro Augusto, Pedro Lucas e Sofia Ribeiro. Muito bem! Lembrando, pessoal, que amanhã é um dia especial, né? O dia que vocês vão passar lá na escola, de carro, para nos ver, matar um pouquinho a saudade. Então, não deixe de vir, nós estamos preparando com muito carinho para vocês, tá bom? Então, pessoal, vamos começar aqui a nossa aula com a correção das últimas atividades de ciências que vocês fizeram. Nós estávamos falando na última aula sobre os 5 R's da sustentabilidade. E a primeira questão era para completar as lacunas, né, com os 5 R's. E a primeira estava assim: é utilizar novamente objetos que seriam descartados. Bem, o que é isso? A palavra que estava faltando aí é a palavra reutilizar. Então ficou assim: reutilizar é utilizar novamente objetos que seriam descartados. Segunda, é importante sempre se perguntar: eu preciso realmente disso? Quando nós nos perguntamos, né? Quando nós vamos comprar algo, nos perguntamos: eu preciso realmente disso? E aí nós percebemos que nós não precisamos e deixamos de comprar, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos reduzindo. Então, vai ficar assim: para reduzir, é importante sempre se perguntar: eu preciso realmente disso? Terceira, chamamos de o processo de reaproveitamento de um produto de modo que ele se torne matéria-prima para a fabricação de outro objeto, né? Então, quando o produto passa aí por esse processo de se transformar em matéria-prima, novamente, nós chamamos de reciclagem, né? Então, chamamos de reciclagem o processo de reaproveitamento de um produto de modo que ele se torne matéria-prima para a fabricação de outro objeto. Quarta, tá faltando aí uma palavra no início, né? Sobre nossas práticas, é a primeira atitude que devemos tomar para contribuir para uma vida mais sustentável. Qual foi o R que eu falei na última aula, que era a primeira atitude? É o R de repensar, né? Então ficou: repensar sobre nossas práticas é a primeira atitude que devemos tomar para contribuir para uma vida mais sustentável. Número 5, era para observar a charge, né? Então, nós temos aí, né, 2 pinguins e um deles dizendo, né, mas foi em 12 vezes no carnê, sem juros. E aí, o outro pinguim parece não gostar, né? Parece que ele não gostou muito da atitude deste pinguim de cá. Então, nós percebemos o quê, pessoal? Que o pinguim, ele comprou uma geladeira, né? E eles moram num lugar que já é congelado, né? Os pinguins moram no Polo Norte, então não tem necessidade de ter uma geladeira no Polo Norte. E aí, se vocês repararem bem, tem até a tomadinha aqui da geladeira, onde ele iria ligar essa geladeira, não é verdade? Então, assim, ele comprou um produto que ele não precisa. E aí ele justifica dizendo que foi no carnê, né, uma condição de pagamento mais facilitada, que não tinha juros. Então, para ele pensou que era uma vantagem, né? E muitas pessoas são assim, né? Às vezes, as pessoas compram as coisas só porque está em promoção, mas ela nem precisa daquilo, ela acaba nem usando muitas vezes o produto, né?
Então, essa charge aí é para a gente refletir sobre essa questão, né? Vamos lá as perguntas. Letra A. Por que o segundo personagem parece não gostar da atitude do primeiro ao comprar uma geladeira? E aí uma resposta poderia ter ficado dessa forma. Porque não há necessidade de se usar uma geladeira no local onde eles vivem. Letra B. A atitude consumista do pinguim se relaciona com qual dos R's da sustentabilidade? Então, a questão do consumismo, pessoal, quando nós deixamos de consumir, nós estamos reduzindo, né? Então, se relaciona aí com R de reduzir. Bom, pessoal, vamos então começar o nosso assunto de hoje, né? E vamos continuar falando aí sobre os materiais. Nós falamos bastante sobre o lixo, né? Sobre a separação dos materiais na reciclagem. E hoje nós vamos continuar falando dos materiais, né? Você já conhece muito bem os objetos que estão à sua volta. Então, pare aí um pouquinho e dá uma olhadinha à sua volta. Quais objetos você está observando, né? Provavelmente você está me assistindo em um celular, ou em um computador, ou em uma TV, não é mesmo? Você deve estar aí com seus materiais escolares, os seus cadernos, os seus lápis. Para onde nós olhamos aí, nós vemos que existem vários objetos, né? E você já parou para pensar de que esses objetos são feitos? Vamos olhar para eles e nos perguntando, de onde será que veio o material que forma cada objeto? Então, nós temos aí vários objetos, ó. Temos uma porta, um copo, uma jarra e uma chave. Hoje, nós vamos entender um pouquinho melhor de onde vêm os materiais que fazem os objetos que nós utilizamos no nosso dia a dia. E existem basicamente dois tipos de materiais. Alguns objetos podem ser feitos com materiais encontrados diretamente na natureza: madeira, folhas, cipós, pedras, conchas, ossos de animais e vários outros. Pessoal, então aqui nesse slide eu coloquei para vocês aí o exemplo de três objetos. Uma peteca que é feita de pena de aves, né, e palha. Coloquei aqui em cima um abajur, que a maior parte dele, né, é feito com conchas. A parte de fora aqui dele é feito com conchas. E aqui eu coloquei a casa indígena, né, que é uma oca. Esses objetos, eles são feitos com materiais encontrados diretamente na natureza. Como assim? As pessoas pegaram os materiais na natureza, por exemplo, a oca. Eles pegaram a palha, as folhas, os galhos. Do jeitinho que estava na natureza, eles organizaram e montaram uma casa. Então, nós dizemos que eles fizeram com material natural. Mas existe também o material que nós chamamos de sintético. Outros objetos são feitos com materiais sintéticos, pois ao longo da história, o ser humano descobriu formas de modificar as matérias-primas por meio das transformações químicas. Então, esses materiais, eles são tirados da onde? Da natureza também. Mas as pessoas vão na natureza, pegam esses materiais, e esses materiais passam por todo um processo de transformação. E essas transformações nós chamamos de transformações químicas. Então, temos aí alguns exemplos, né? O chinelo, temos uma blusa e temos aqui um brinquedo de plástico. Então, todos esses materiais aqui precisaram de passar por transformações químicas para serem o que são aí. Vamos entender melhor um pouquinho aqui com mais exemplos, tá? Temos aqui a imagem de quê? O que é isso daí? Temos uma porta, muito bem. A porta, essa porta que está aí nessa foto, ela é feita de qual material? Ela é feita de madeira, muito bem. E a madeira, vocês sabem de onde vem?
Essa é até fácil, né? A madeira ela vem dos troncos das árvores. E nós podemos observar que a madeira ela é tirada da árvore, né? Mas ela tem um preparo para se tornar uma porta, porém não passa por uma transformação química, né? A madeira da porta ela é usada, o material é usado de forma natural, não tem uma transformação química. E este objeto aí, você sabe o que é esse objeto? É uma jarra. De que é feito este objeto? É feito de plástico. E você sabe de onde vem o plástico? Hoje em dia nós usamos muitas coisas com plástico, não é mesmo? O plástico ele vem daí, ó, desse líquido preto que nós chamamos de petróleo. O petróleo, pessoal, para vocês entenderem um pouquinho melhor como funciona, ele é um líquido viscoso formado por uma mistura complexa de compostos orgânicos. O petróleo fica armazenado nos espaços vazios de rochas, chamadas rochas reservatório. É daí que vem o nome petróleo, que significa óleo de pedra. Então, está aí a origem do nome petróleo, né? Porque ele fica lá nas pedras, escondidinho, e muitas vezes ele fica lá embaixo da terra, né? E as pessoas costumam encontrar assim no meio dos oceanos também o petróleo. E aí eles criam essas construções aqui que são as plataformas de petróleo, onde eles conseguem retirar, né? Extrair lá de baixo todo o petróleo. E o petróleo, pessoal, hoje em dia, ele é um material assim muito valioso. Ele é utilizado também para fazer combustível, né? Combustível que nós usamos nos automóveis, que as próprias indústrias utilizam. Então, ele é realmente um material muito, muito valioso. Provavelmente você já assistiu algum desenho ou algum filme em que os personagens encontram ali no local onde eles estão o petróleo, um lugar onde tem petróleo, e aí eles brincam assim, ficamos ricos. Por quê? Porque o petróleo ele é realmente um material muito valioso. A teoria mais aceita para a formação do petróleo é a de que ele se originou de restos de seres vivos, animais e vegetais, ao longo de milhões de anos. Por isso que aqui em cima fala que ele é formado por uma mistura de compostos orgânicos, né? Porque acredita-se que o petróleo, para ele ser formado lá nas rochas, é a partir dos restos de seres vivos, animais e vegetais. E para isso só demora milhões de anos. Então isso faz com que o petróleo seja ainda mais valioso, né? Porque não é uma coisa assim que acontece do dia para a noite, né? O petróleo que nós utilizamos hoje, ele foi formado há milhões de anos. Então é preciso de ter o uso consciente do petróleo. Agora nós temos aí um outro objeto. Qual objeto é esse? Muito bem, é um copo. Estou até com um aqui parecido. E vou tomar até água nele. Nós temos um copo que é feito de quê? De vidro, muito bem. E o vidro, você sabe de onde vem o vidro? Essa aí é bem interessante, bem legal. Há muito tempo os homens notaram que quando os vulcões eles entravam em erupção, depois que esfriava ali aquela lava, eles observaram algumas partículas assim bem pequenininhas que era o vidro. E eles queriam pensar uma forma de poder utilizar esse material. Então eles foram testando várias formas de fazer vidro até que eles chegaram nessa que é mais utilizada hoje em dia. É basicamente uma receita. Pensa aí quando você vai fazer um bolo, que você mistura aí a farinha, os ovos. É bem parecido para fazer o vidro, ó. Para fazer o vidro é preciso usar soda, que é um material encontrado na natureza. É preciso também de cal. O cal ele é muito utilizado na tinta que nós usamos nas paredes, né? E também a areia, que é um material aí mais comum, também encontrado na natureza, que nós usamos para construção também.
Então, pessoal, misturando esses 3 ingredientes aí, as pessoas conseguiram descobrir o vidro, né? Só que não é só misturar, não basta só misturar esses 3 elementos. Eles precisam ser derretidos em um forno muito, muito quente, como vocês podem ver do lado de cá. Esses materiais são misturados, são aquecidos a altas temperaturas. Depois, como vocês podem ver na imagem de cá, eles passam por um processo de conformação. Como assim? Tenho certeza que alguma vez na sua vida você já brincou de massinha, não é? E aí, você já brincou com aquelas forminhas que você tira o formato que você quer? Então, é bem parecido com isso, ó. Aqui nós temos uma fábrica de garrafas de vidro. E aqui, onde eu estou passando a minha setinha, observe, tem uma forma da garrafa. Aqui sai o líquido, que é o vidro já, só que em estado líquido. E essa forminha aqui, ó, ela vai se fechar. É tudo muito rápido, tá, gente? Aqui a imagem está parada, mas lá na fábrica, ó, é tudo muito rápido. E aí, vai sair aqui no formato uma garrafa de vidro. Muito bacana, não é? Muito interessante. Nós temos aí o próximo material, próximo objeto de hoje, que é uma chave. E a chave, ela é feita de quê? De metal, muito bem. E o metal, você sabe de onde é tirado o metal? Ele também é extraído a partir da natureza, olha aí. Nós temos aí algumas montanhas que já estão sendo tirados aí um material que se chama minério. O minério, né, é um tipo de rocha mesmo, que as pessoas conseguiram descobrir aí que passando por um processo químico, né, uma transformação química, nós conseguimos tirar dele o metal, né? Os minérios são substâncias encontradas em solos e rochas de onde é possível extrair o metal. E o processo, pessoal, é um pouco parecido com o vidro, né? Porque esse minério precisa ser derretido em altas temperaturas também. E também precisa de passar por um processo de conformação. Hoje em dia nós usamos assim muitas coisas de metal, não é mesmo? De várias formas diferentes. E existem vários processos de conformação, né? De moldar os objetos de metal, para que a gente tenha a diversidade, né, a quantidade grande de objetos de metal que nós temos hoje. Muito bem, agora chegou a hora das atividades, então vamos começar aí, ó. Escreve Colégio Emaús, Ciências e a data. Número 1. Quais dos 4 objetos que estudamos na aula de hoje são feitos com materiais encontrados já prontos na natureza? 2. Qual dos 4 objetos que estudamos na aula de hoje são feitos com materiais elaborados pelo ser humano, né? Ou seja, que passam aí por uma transformação química. 3. Complete a lacuna. Os são substâncias encontradas em solos e rochas de onde é possível extrair os metais. Número 4. O plástico é um material que vem do petróleo, que por sua vez é um material retirado da natureza. Explique o porquê do nome petróleo. Número 5. Quais são os 3 materiais usados para fazer o vidro? 6. Elabore um cartaz sobre os materiais que estudamos hoje. Então, o que vocês vão fazer? Vão procurar imagens de objetos aí, dos 4 objetos, dos 4 materiais que nós estudamos hoje, né? Que foi a madeira, o plástico, o metal e o vidro. Então, vocês vão fazer assim no cartaz, vão colar uma imagem desse objeto, vocês vão procurar em revistas, tá bom? Depois que vocês colarem essa imagem, vocês vão colocar o nome desse objeto, tá? Do ladinho assim. Depois, vocês vão colocar o material de que é feito, se é plástico, se é metal, tá bom? Aí depois vocês vão fazer o mesmo embaixo, com outro objeto de outro material, tá bom? O nome do objeto e material. Vocês vão criar aí uma tabela com esses materiais, combinado?
Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que esteja tudo legal por aí. Um beijo e lembre-se, juntos no caminho certo.